Irmão, a liturgia de hoje apresenta a graça de termos a palavra de Deus, a lei de Deus manifestadas para nós, como fonte de vida. Essa reflexão que nós ouvíamos na primeira leitura, ela vai tomar sua consistência plena apenas em Jesus Cristo. Nós devemos nos alegrar porque a palavra não está escondida, distante de nós nos céus ou do outro lado do oceano. Mas por que essa palavra está próxima? Porque a lei de Deus foi manifestada em plenitude para nós. Já que existe sim uma distância entre nós e Deus, que foi criada por conta do nosso pecado, do pecado dos antigos pais, que nos tirou do paraíso e nos entregou a consequência do pecado, que é a morte. Essa divisão, essa distância é vencida pela iniciativa do amor de Deus, que veio ao nosso encontro, que não nos abandonou no nosso egoísmo, nos nossos pecados, sobretudo em Jesus Cristo, que veio habitar conosco. Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Não tem como nós nos aproximarmos mais da vontade de Deus, senão pela presença e atuação de Jesus Cristo na nossa vida. No Antigo Testamento, nós encontramos algumas vezes esta promessa de Deus, quando encontra o seu povo afastado e fechado nas idolatrias. E a idolatria significa colocar alguma coisa, alguma pessoa no lugar de Deus, amar alguma coisa antes de Deus, acima de Deus. Pode ser um bem, pode ser uma pessoa. Isso gera uma desordem dentro de nós. Isso faz com que a gente se escravize no pecado por conta das paixões. Deus, vendo o seu povo vivendo a idolatria, vai anunciar o seu projeto de amor. Ele quer reconduzir todos à comunhão, a este lugar de vida que Ele preparou para nós. E Ele diz que chegará o dia em que a lei já não estará mais escrita em tábuas de pedra, mas nos corações dos homens. É isso que Jesus Cristo vem realizar ao caminhar conosco, ao habitar a nossa natureza. Com as suas atitudes, com o seu amor, Ele vai afastando o erro, vai nos dando o ensinamento novo do amor. Não só com as palavras, mas, de fato, fazendo com que isso seja o fator de transformação da nossa realidade. Então Ele nos perdoa os pecados e Ele nos ensina a perdoar os pecados uns dos outros. Ele cura as nossas feridas e nos ensina a cuidar das feridas também dos irmãos. Neste sentido, Jesus é o primeiro bom samaritano. Esse termo se tornou um sinônimo daquilo que é esperado de cada cristão. Uma atitude de sensibilidade, de compaixão, que aproxima, que gera cuidado, que promove a vida. Jesus, nesse evangelho, é questionado por um mestre da lei. Vejam como essa questão da lei é o eixo central
da reflexão deste dia. O mestre da lei é alguém que está disposto a cumprir a vontade de Deus, está se esforçando para isso. Então ele já se debruçou sobre a lei. Ele conhece do ponto de vista intelectual aquilo que é apresentado na história da salvação. Então ele responde muito bem para Jesus. E Jesus responde dizendo: faz isso e você vai viver, vai ter a vida em você. Vai alcançar a vida eterna. Como quem diz para você e para mim: não basta que você saiba, você também tem que viver, então viva isso. Então ele tenta se justificar perguntando quem é o próximo. E esse é o ponto fundamental dessa parábola, deste evangelho. Porque nós também nos justificamos constantemente diante da vontade de Deus, do mesmo jeito. Nós até nos esforçamos em fazer o bem, mas muitas vezes a gente só faz isso para as pessoas que a gente reconhece como um próximo. As pessoas que nós amamos, ou que são uma obrigação nossa de cuidado. E aí nós poderíamos pensar muitas coisas, né? Nesse contexto, isso reduz muito a compreensão do que Deus pede para os judeus. Porque quem era o próximo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da lei? Aquela pessoa que é igual. Então, alguém que fosse judeu, que fosse homem, que tivesse voz na assembleia. Então, a viúva e o órfão é defendido constantemente por Jesus e por Deus justamente por isso. Eles são colocados de lado. Eles não podem falar na assembleia, não tem como se defender por si mesmos. Então, eles já não são próximo. Se eu enganar a viúva ou um órfão, ninguém vai perceber isso. Se eu tomar os seus bens, a sua herança, quem vai defender essas pessoas? Então, na prática, são colocados de lado, como se não fossem um próximo. E o estrangeiro e o pagão? Se eu matar uma dessas pessoas, não tem problema. Mas a lei de Deus manda não matar o próximo, mas eles não vão na assembleia, eles não guardam os costumes, eles não cumprem a lei, não são o próximo. E esse provavelmente é o pensamento daquele sacerdote, daquele levita, que desviam o olhar e nem se aproximam para ver se esse homem está vivo mesmo. Talvez não tenham reconhecido que ele era também um judeu, para perceber que do ponto de vista da lei era alguém que merecia, que precisava ser tratado com aquela dignidade conforme o pensamento reduzido deles. O samaritano não se importa com isso. Ele se aproxima porque ele enxerga simplesmente alguém que precisa de ajuda. O próximo é aquele que precisa de ajuda. O próximo é aquele que também é filho de Deus simplesmente por ser uma pessoa. Mas vejam que às vezes a gente também age assim, a gente age por conta de partido, a gente ajuda, a gente dá atenção só àquelas pessoas que são do mesmo partido. Nosso país está se tornando um inferno com isso, né? Com as polarizações. Tem famílias que estão se dividindo, porque um é de um partido tal e o outro é do partido tal.
Antigamente a gente discutia as opiniões em família, sentados na mesa do jantar ou no sofá. Todo mundo podia falar o que pensava. Os filhos às vezes levavam umas broncas dos pais. E alguém podia ficar emburrado, mas logo tudo voltava ao normal e todo mundo estava de novo convivendo, trabalhando e fazendo tudo junto. Hoje em dia, quando o pai tem uma opinião diferente do filho, aquele filho muitas vezes emburra e não quer mais falar com o pai. Sai de casa, ou proíbe o pai de estar dentro de casa. Estou falando de um caso concreto, que aconteceu aqui em Franca há pouco tempo, que eu atendi uma dessas pessoas, por causa de política. Não tem diálogo. Se o outro não tiver o pensamento que eu digo que é certo, ele não serve para mim. E essa mesma sociedade, essas mesmas pessoas, elas acusam todo mundo de ser preconceituoso, porque não aceita a diversidade. Mas você não está aceitando uma opinião diferente da sua? E eu que sou preconceituoso? Eu arranco da minha vida até o meu pai, com quem eu tenho um laço de sangue, que me criou, que eu deveria ser grato, porque foi ele que trabalhou e que suou para me sustentar, e inclusive para que eu pudesse ter educação e um trabalho, porque ele não concorda comigo. Mas eu digo que ele não presta, ele é preconceituoso. Olha a sociedade que a gente está criando por causa do quê? Quem é o meu próximo? Você não pensa como eu, você não é meu próximo. Você não aceita as coisas do jeito que eu quero fazer. Então você não é meu próximo. Você é obrigado a aceitar o outro do jeito que ele é, senão você não serve. Vejam como que na prática a gente vai fazendo isso. Por causa de partido, às vezes por coisa menor. Time de futebol. Até um certo ponto vira brincadeira, né? Um defende seu time, o outro defende o seu, e ali tem uma certa rivalidade, mas são amigos e não sei o que, tudo bem. Mas e quando começam a aparecer os porretes? Começa a jogar as coisas e alguém sai machucado ou morto, só porque tem um time diferente. Estou falando de extremos. Mas tem sociedades aí que aparecem como coisas muito boas e que não são muito cristãs. Você se associa àquele negócio, só que aí você tem que comprar na loja daquele irmão, entre aspas. Ele só pode comprar de você e não sei o quê, e assim acontece uma prosperidade diferente para aquele grupo. Uma coisa fechada. Mas se você só ajuda quem é igual a você, será que você não está fazendo igual esse mestre da lei? Que exclui todos os outros, eu ajudo só aquele que me ajuda. Então, na verdade, você está se ajudando. Não tem gratuidade. É troca de interesses. Isso não é evangélico. Não adianta de vez em quando você ir fazer um pouco de caridade para anestesiar a sua consciência, para parecer que está tudo bem. Se você favorece um e prejudica o outro,
Enquanto você favorece aquele que está associado a você, você explora o resto do mundo? Isso não é evangélico. E depois a gente entra nas coisas menores, né? Porque até dentro da família, às vezes, a gente faz distinção. Aqueles que a gente tem mais afinidade, aqueles que, como eu dizia, pensam como nós pensamos, vão onde nós vamos, às vezes a gente favorece essas pessoas. Então Jesus está convidando, está iluminando, para que a gente descubra que nós todos somos uma grande família. Todos aqueles que estão caídos, machucados, precisam do nosso apoio, da nossa compaixão. Não ajudamos porque vamos receber alguma coisa em troca daquela pessoa. Ajudamos porque primeiro nós recebemos de Deus. Porque Ele nos alimentou, porque Ele nos sustentou, porque Ele curou as nossas feridas. Porque Ele nos deu condições, inclusive, de trabalhar e de ter isso ou aquilo. Porque tudo que nós temos, nós recebemos dEle. E Ele, que é um Pai para todos nós, espera que os seus filhos saibam repartir os bens que são fruto da sua generosidade. Não está pedindo nada demais. Mas às vezes a gente diz assim, não, mas o dinheiro que eu tenho é suado, é merecido. Eu vou ajudar aquela pessoa, e aí a gente julga, condena, é um vagabundo, é um preguiçoso, é isso, é aquilo. Será que você, com as mesmas oportunidades que aquela pessoa teve, teria tudo que você tem? Será que se Deus não tivesse dado tudo que Ele te deu, você teria aquilo que você tem? Outro dia a gente falava isso por conta do Pentecostes, né? Eu brincava assim, os kits que Deus faz são diferentes daqueles que nós fazemos. A nossa sociedade é cheia desses kits, né? Os jovens estão acostumados quando vão na jornada. Você vai passar a noite na vigília com o Papa, cada kit, são todos iguais, né? Cada kit tem aquilo que é necessário para passar a noite, né? Um lanchinho, uma água, talvez um suco, etc. Tudo padronizado. Quando Deus faz os kits e manda a gente para a vida, Ele faz diferente. Numa sacola Ele põe só água. Na outra Ele põe só o lanche. Na outra Ele põe só o doce. Na outra Ele põe só o saco de dormir. E é para acontecer o quê? Para que os irmãos repartam daquilo que receberam. E quando eles repartirem, todos vão ter tudo o que precisam. Quem deu foi o Pai, para ser repartido entre os irmãos. E isso acontece na prática de que jeito? Cada um tem um dom. Cada um tem um talento. Quem sabe cozinhar não cozinha só para si mesmo. A coisa mais triste que tem é quando você tem que fazer comida só para você. Quem cozinha sabe disso, né? Fazer aquele pouquinho, a gente nem sabe direito, a gente erra. É mais fácil fazer para 10 pessoas do que para uma ou duas. Não é? As cozinheiras estão balançando a cabeça aqui. Ó. A mesma coisa, todas as outras coisas. Você sabe fazer um carro, por exemplo, é um engenheiro, ou é um mecânico, ou é não sei o quê. Você vai fazer um carro só para você e depois? Não, você vai fazer para vender, né? Para os outros também. O conhecimento, a técnica, a capacidade que nós temos é para ser repartida. Nós fomos criados assim, por Deus.
Então nós temos que aprender nas pequenas coisas a enxergar a necessidade dos irmãos, a vencermos as distâncias. E vejam que isso também é um movimento de perdão. O samaritano, ele é desprezado pelos judeus. Sem conhecer, eles já dizem, ele não presta. Sabe aquelas rivalidades, às vezes, de cidade? Às vezes a gente tem isso, né? Ai, não tem ninguém que presta na cidade tal. Às vezes a gente fala por brincadeira para as pessoas, né? Mas no fundo tem um certo preconceito mesmo. Ah, mas você é de tal lugar? Aqui na região tem alguns casos assim, né? Quem é de uma cidade tal é pé rachado. Quem é da cidade tal é pé vermelho. Quem é de não sei o quê. São coisas pejorativas, mas existe uma rivalidade histórica ali entre as cidades, né? Como que é o nosso olhar para o próximo? Como está a nossa sensibilidade? Nós temos vivido essa conversão para vencer essas divisões, para compadecer de fato de todos? Então, que nessa liturgia nós tenhamos essa abertura ao Espírito, para olhar com um olhar crítico a nós mesmos e tentarmos vencer esses vícios, esse fechamento, esse egoísmo em nós mesmos. E reconhecendo que fomos criados para a comunhão, que fomos criados para viver como uma família, aprendamos a dispor de nós mesmos, a perdoar aqueles que talvez nos ofenderam, aqueles que talvez nos rejeitam. E ir ao encontro dessas pessoas quando elas necessitam. Porque, afinal de contas, Jesus Cristo nos chama a sermos perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito. Ele faz o bem para todos, manda o sol sobre justos e injustos. Então, que cada um possa se colocar diante dessa palavra, na oração, pedir ao Senhor este Espírito novo, para que, como Jesus, nós também possamos servir à vontade do Pai.